vira isso ou aquilo, né? A profissão que ele vai escolher. Como ele casa, tem uma filha, tem uma amante, tem não sei o quê, e depois morre. É a vida de um homem. Mas o livro é tão fascinante porque é a vida de um homem. E a vida é um negócio muito legal, né? E quando não acontece nada, já aconteceu muita coisa. Porque imagina pra ele fazer tudo isso, né? Pra ele sair de um lugar, escolher, tomar uma decisão, escolher o que ele vai seguir, escolher que ele vai se casar, ter uma filha e a relação que ele vai ter com essa filha, escolher que ele vai ter uma amante. Tudo isso são decisões que fazem da vida um negócio muito peculiar. Da sua vida diferente da minha e tal. E, portanto, as vidas podem começar de jeitos muito parecidos, do mesmo jeito que os livros, e terminar de jeitos muito diferentes. Então, por mais que seja só a vida de um homem, a única certeza do fim que você tem é a morte dele, mas você não sabe como ele vai chegar lá. Então, talvez você tenha razão quando disse que o caminho importa mais que o fim, né? Você esperava chegar nesse lugar, nessa conversa? Não, eu não fazia a menor ideia de onde a gente ia chegar nessa conversa, porque foi a coisa mais abstrata. Tipo, vamos falar do fim do livro, vamos. Tá legal, né? Tá legal, tô gostando. É legal de ouvir, Vitor? É legal de ouvir. Poxa, você assistiu Benzinho? Não. Benzinho é essa história em que nada acontece. Em que, aliás, assistam Benzinho, assim. Cinema nacional de encher o olho, assim, de falar, caralho, que legal ser brasileiro e desse filme ser brasileiro, sabe? É um filme em que a coisa mais importante que acontece, sei lá, é quando uma parede cai e uma pessoa corre risco de se machucar. Sabe? Uhum. Não é uma guerra, não é alguém que tenta se matar, alguém que atira. São só coisas da vida, assim. Isso é muito legal. São filmes e livros, enfim, histórias. Que nem que Boyhood. elas... Aham. Você viu? Eu vi. Eles são contados não com um fim, no sentido de objetivo. Não tem um fim. O Stoner não tem um fim. A história, ela não tem um fim no sentido de objetivo. Você sabe onde a história vai chegar, mais ou menos. Mas você não sabe ao mesmo tempo, né? Justamente por essas peculiaridades da vida, assim. Ao mesmo tempo que você sabe onde vai chegar, você não sabe, porque as vidas são muito diferentes. E também você não fica naquela expectativa de ser uma coisa incrível, que valha muito a pena de você estar ali debruçado, acompanhando. Tem que ser muito legal. Muito da decepção que as pessoas têm é por uma expectativa que elas mesmas criam, né? Na leitura. Certamente. E isso faz toda a diferença na sua relação com o fim, né? Se você vai caminhando junto com a pessoa que escreveu o livro e vocês percorrem o mesmo caminho, provavelmente o seu fim esperado vai ser semelhante, em alguma medida, com quem escreveu. Mas se, de repente, tem um detalhe da história que te faz virar um estalo ali e criar outras expectativas, a sua relação com o fim já vai ser completamente diferente, outra. Agora, você sabe que a gente está falando sobre fim, e eu estou pensando aqui na minha relação com os fins. Preciso pensar mais sobre isso e não cheguei a uma resposta. Não, tem mais vinho aqui, eu acabei se eu acabei de começar a pensar sobre isso. Mas eu gosto muito, tanto que no meio de uma leitura e de outra, e às vezes quando eu leio livros simultâneos são meio que isso, eu gosto muito de livros e de séries e de filmes de suspense. E nesses livros, o fim é muito importante. Na verdade, o fim, basicamente, é o que faz com que aquela experiência de leitura tenha valido a pena ou não, né? Porque quando chega aquela história que você quer saber desesperadamente o que aconteceu e o fim é terrível, assim, de ruim, é muito decepcionante. É uma sensação de tempo perdido horrível. De ter sido enganado. Mas quando o livro não é de suspense, a minha relação com o fim não é assim. Porque mesmo que o fim seja ruim, de alguma forma eu aproveitei aquela jornada. Sim. Tipo, não gostei do fim, mas o caminho até ele foi bem interessante. Mas você acha que os livros de suspense, eles te entregam menos valores do que os livros de não suspense? Valores de... Não sei, por que você não se decepciona com um livro... com o final de um livro
que não é de suspense e às vezes você se decepciona com um livro de suspense? Tipo, o que os livros de não suspense te entregam que um livro de suspense não te entrega? É que o livro de suspense, basicamente, o fim... Talvez eu esteja sendo... Talvez eu esteja sendo simplista a dizer que o fim é tudo que importa. Mas o fim é o mais importante. Porque você quer muito saber, sei lá, quem matou, por que aquilo aconteceu, sei lá. E aí, quando não tem uma explicação razoável, você fica inconformado. Você fala, não, desculpa, não pode ter sido assim, ou não faz o menor sentido, ou simplesmente é ruim mesmo, ou simplesmente, puxa, mas eu já sabia, tipo, na metade do livro eu já sabia quem tinha matado, o que tinha acontecido, sabe? Nossa, eu conheço uma pessoa que é muito assim. E eu tenho muito isso, porque como eu gosto muito de livros de suspense, e séries, e filmes, e nanã, eu adivinho com muita facilidade. E é horrível, não quero adivinhar. Uhum. Então, quando eu acho um livro que realmente me surpreende, quando eu chego no fim, não esperando que aquele é o fim, eu fico muito feliz. Eu falo, nossa, que coisa maravilhosa, não esperar esse fim. Entendi. E é difícil, hein? É difícil achar um livro de suspense que seja muito bom e que tenha um fim muito bom, assim. Mas é que os livros de suspense, eles têm uma carga na estratégia que é tão legal quanto a resolução, não é? Tipo, que caminho o cara fez ao longo da narrativa pra chegar... Porque, assim, às vezes você sabe que, tipo, alguém morreu, alguém roubou. Esse é o fim. Mas como que se descobre como essa pessoa morreu, como essa pessoa matou, como que roubou? Então, mas é porque quando no livro de suspense, o fim não é esse. O fim não é quem morreu, não é que alguém morreu. O fim é quem matou. Sim. Mas é que, tipo, você sabe que matou. Mas esse é o início. Senão não haveria o suspense. Basicamente é o único Mas o contexto suspense... em que a morte é o início. Mas não é frágil? A não ser que você o acredite suspense? em reencarnação e outras coisas, mas... Não é muito frágil? Você até falou, às vezes eu descubro no meio. Não, é muito, por isso que eu tô te dizendo, é muito difícil você achar um livro de suspense ou um filme menos, eu acho, mas um livro em que o fim seja muito legal e muito surpreendente. Tá. É difícil. Você tem algum livro pra recomendar de suspense pros nossos ouvintes? Nossos ouvintes, nenhum ainda. Achei chique falar nossos ouvintes. Né? Ousado, né? Achei... Ousado. Um livro de suspense pra recomendar, um livro muito bom. Que é difícil de achar o... Depende da idade dos nossos ouvintes, sabe? Por exemplo, quando eu era adolescente, eu achava os livros da Agatha Christie um excelente suspense. Por quê? Era uma fórmula, na verdade, os livros são uma fórmula muito parecida, né? Basicamente. Alguém morre, ou acontece um crime, ou enfim, e você passa o livro ali tentando descobrir o que aconteceu. E você vai sendo apresentado aos personagens, e é aquilo de você chutar quem... E alguns dos livros eram realmente surpreendentes, mas a fórmula era muito parecida, muito parecida. Então, hoje eu não acho os livros tão bons assim, mas assim, dependendo do que os nossos ouvintes procurarem, eles podem ficar felizes. Pode ser uma porta de entrada. É. Tá. Eu tô tentando lembrar aqui um livro de suspense que seja muito bom, eu não consegui lembrar ainda. Tá, até o fim desse podcast você pode... Quanto tempo tem esse podcast? Não sei, é o piloto, a gente vai ver. Ah, tá até bom, a hora que durar. Tá bom. Até o fim. Até o fim. Esse podcast também vai ter um fim. Tá. Falando sobre fim, quando eu pensei no podcast, pra falar sobre fim, a gente pensa alguns fins, assim, muito básicos, né? Fim da vida, fim... um monte de coisa. Relacionamentos. Mas fim de livro, achei um pouco surpreendente. Modéstia bem à parte. Falar de fim de livro. Final de livro. Como acaba uma história. Significa que eles importam pra você, né? Senão você não pensaria sobre o fim deles, provavelmente. Como é que se percebe o fim de alguma coisa? Ou todos os fins são perceptíveis e alguns são mais ou menos sentidos? Nossa Senhora. Do livro ou de qualquer coisa? Não sei. É que o livro tem uma coisa material, né? Então, assim, você sabe quando chegou ao fim, porque as páginas acabam. Então, ainda que você ache que ele devesse continuar, ele vai acabar. Infelizmente, a gente não tem, né, o poder de fazer o livro continuar a nosso
nosso gosto. Mas os fins não necessariamente são perceptíveis das coisas. Tem coisas que elas vão acabando sem a gente perceber. E quando a gente tá nas coisas, numa relação, num trabalho, num contexto, na democracia, a gente não necessariamente percebe quando as coisas vão acabando. Às vezes a gente só percebe quando acabou, e às vezes nem isso. Às vezes a gente só percebe quando o fim já passou e a gente vai chegar lá na frente e olhar e falar assim, putz, ali foi o fim, e eu não percebi. Acho que o fim nem sempre é perceptível. Não é perceptível. Não. Quando os sinais do fim são muito sutis, ou quando a gente está tão envolvido na relação, no que for, na democracia, eu acho que às vezes a gente vai relativizando os sinais de fim e quando a gente percebe já acabou. Você acha que o fim é um recomeço? Ou tem coisas que acabam e não precisam recomeçar ou serem substituídas? Não necessariamente é um recomeço daquilo, mas acho que o fim ele sempre traz uma revisão. Quando uma coisa acaba, é comum você revisar outras coisas além das que acabaram. É comum você fazer revisões. Quando você O perde livro alguém, também. né? Você reavalia toda a sua vida, né? As suas relações. Quando os ciclos vão chegando perto do fim, a gente também reavalia. É comum a gente reavaliar com quem a gente se relacionou, com quem a gente criou vínculos. É comum a gente fazer esse tipo de avaliação quando o fim vai chegando, um fim sabido, né? Uhum. Quando os fins não sabidos, mas que acontecem, chegam também. A gente passa por eles e aí a gente vai parar para falar o que esse fim trouxe. Eu acho que é comum fazer essas reavaliações. O livro também. Primeiro da própria história, né? Você acaba e você vai reavaliar a história. Ainda mais quando é um fim inconformado, que você vai reavaliar se realmente faz sentido ter chegado naquele fim, quando você não está aceitando muito aquele fim. Mas mesmo quando você aceita, acho que o fim do livro, ele traz um questionamento em alguma medida. Alguns mais, outros menos, claro. Como eu disse no início do luto, o questionamento também, a revisão também vem um pouco com isso, do seu nível de vínculo ali. Se você se apegou, se você se identificou, o fim ele vai te trazer mais revisões, mais questionamentos do que se foi um livro que passou ao largo para você. Uhum. Eu acho que de trazer aqui também é uma prestação de serviço para as pessoas, porque a gente está falando de leitura e ler é importante. E quando eu falo para as pessoas de podcast, você ouve alguma coisa, até para mim mesmo, quando eu comecei a ouvir, é difícil você... Eu parti assim, eu preciso entender em que momento eu vou colocar na minha rotina a audição de um podcast. É tipo, no ônibus, limpando a casa, para pegar no sono. Como é que você aplica a leitura na sua vida? Tipo, em quais momentos você lê? Ou para quem tem preguiça ou não consegue, ou começa a ler e dorme, como é que coloca a leitura na vida dessa pessoa, na rotina dessa pessoa? Eu, particularmente, leio em todos os momentos que eu tenho de pausa, de possibilidade Lê de pausa. livro, não lê tipo bula de remédio. Leio qualquer coisa. Às vezes leio revista, às vezes leio jornal, às vezes leio livro. Por exemplo, tô na sala de espera de qualquer coisa, leio. Tô no ônibus, eu ando de ônibus, então eu vou pro trabalho, volto do trabalho, são mais ou menos aí 50 minutos, 1 hora por dia, em que eu tô lendo. Na minha casa, quando eu chego, às vezes eu divido um pouco o tempo de leitura com séries, que é uma coisa... Eu também gosto muito de séries. Mas, no geral, quando eu deito pra dormir, por exemplo, porque eu nunca durmo com TV, então eu deito pra ler. E eu acho que tem até... Eu sigo um Instagram não é booktuber, porque ele não é booktuber, mas é o Bookster. Não sei se você conhece esse Instagram. Não. É um cara... Ele é advogado e ele começou essa página para estimular as pessoas a lerem. Então, ele tem uma página no Instagram em que ele dá dicas de livros, ele conta dos livros que ele lê, ele tem o hábito de ler 4 livros ao mesmo tempo. E ele fala uma coisa que sempre de gêneros diferentes, de estilos